Você sabe que existe um pecado que não tem perdão na Bíblia? É a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Na palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, a partir do versículo 22 ao 32, vai falar sobre a blasfêmia dos fariseus. Onde ali eles levaram um homem endemoniado para que Jesus expulsasse o demônio desse homem. E esse homem não falava e nem via. Então, depois de Jesus expulsar o demônio desse homem, ele passou a enxergar e a falar. E a multidão ficou admirada, né, com o milagre que o Senhor Jesus tinha feito. Porém, os fariseus falaram que o Senhor Jesus tinha expulsado aquele demônio através de Beelzebu, o príncipe dos demônios. E o Senhor Jesus conhecia os pensamentos dos fariseus. No versículo 31 ao 32, Jesus vai falar: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem nesse século, nem no futuro. Então, os fariseus, eles tinham muita inveja, muito ciúme do Senhor Jesus, porque o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus é um pecado consciente. A pessoa fala, né, ela peca sabendo do que ela está fazendo. Jesus era cheio do Espírito Santo. E como os fariseus tinham inveja, né, tinha ciúmes, porque Jesus fazia grandes maravilhas e milagres, então a multidão, né, ficava, né, achava aquilo maravilhoso. Então os fariseus, por ser homens da lei, né, eles ficavam enciumados, eles ficavam com inveja do Senhor Jesus. E eles pensaram no seu coração que o Senhor Jesus tinha expulsado aquele demônio, daquele homem, através do príncipe dos demônios. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é isso. É atribuir conscientemente, sabendo o que está falando, sabendo o que está pensando, sabendo o que está fazendo. É com consciência. A pessoa sabe o que está fazendo. Um exemplo, às vezes tem uma pessoa, a pessoa sabe que tem um homem de Deus, uma mulher de Deus que é muito usado por Deus, aí a outra pessoa tem inveja daquela pessoa, às vezes até dentro da igreja mesmo, e vê grandes obras que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus faz através daquela vida. E a pessoa vai falar que aquela pessoa está falando, está fazendo aquelas obras através de demônios, com a consciência, sabendo que a pessoa é um servo ou uma serva de Deus. Né? Atribuir as obras de Deus ao diabo, né? De forma consciente. A pessoa está com o coração tão endurecido que ela não quer se arrepender. Ela não quer se arrepender. Então, às vezes, ela tem uma inveja ou tem um ciúme de uma certa pessoa, de um homem ou de uma mulher de Deus, e a pessoa vai e atribui aquelas obras que o Espírito Santo faz através daquela vida a demônios, falando que a pessoa, aquilo que a pessoa fala, ou que aquilo que a pessoa faz, né, a pessoa faz, né, que às vezes a pessoa está endemoniada. Isso é uma blasfêmia, né? Você saber, a pessoa saber que a pessoa é um homem de Deus, uma mulher de Deus, né? E atribuir as obras, as boas obras que aquela pessoa faz ao diabo. Então, é um alerta para todos, né? Para tomar muito cuidado com o que pensam, com o que fala, né, das outras pessoas, porque até às vezes sem mesmo conhecer vai falar, ah, mas fulano fez isso, às vezes querendo atribuir a coisas, né, às vezes muito cuidado com o que pensam, muito cuidado com as suas falas, com as suas atitudes, porque o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Então, antes de sair comentando ou falando, até mesmo pensando, vigia até em pensamento, porque é muito perigoso. Igual aqui, os fariseus, né, eles tinham inveja, eles tinham ciúmes de Jesus, porque Jesus obrava grandes maravilhas, grandes sinais, porque aqui no versículo 23 vai estar falando, e toda a multidão se admirava e dizia, né, não é este o filho de Davi? E os fariseus, mas os fariseus ouvindo isto, os fariseus ouvindo que a multidão estava falando, né, porque eles ficavam com inveja, ficavam com ciúme, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Bezebu, príncipe dos demônios. Aí no versículo 25, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos. Então a gente tem que vigiar até no pensamento, né? Tomar muito cuidado, né, quando uma mulher de Deus, um homem de Deus está sendo usado
E a pessoa às vezes ir lá e falar assim, não, essa pessoa está fazendo isso é pelo diabo. A pessoa está fazendo essa obra através de Satanás. Então tem que tomar muito cuidado, porque esse pecado não tem perdão. E Deus está falando aqui no último versículo, no 32, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro, né? Que todos nós possamos vigiar, né? Não só nas nossas atitudes, mas também nos nossos pensamentos, né? Antes de sair falando qualquer coisa, tomar muito cuidado com o que fala, porque é muito sério, né? É um assunto que às vezes é pouco falado, mas que venhamos vigiar até nos nossos pensamentos, porque Deus, ele é onisciente e ele conhece tudo que está aqui, ó, dentro do nosso coração, antes mesmo de chegar no nosso coração. Então, que possamos vigiar, né? Porque esse pecado não tem perdão. Espero que essa palavra tenha falado com todos vocês. Peço para compartilhar o máximo de pessoas, para que essa palavra venha chegar ao máximo de pessoas possíveis. Se vocês não me conhecem, meu nome é Vânia Cardini. Fica todos na paz do Senhor Jesus.